Essa arte que aborda a questão do racismo, ela vem no sentido de dizer: para e pensa, que eu sei que você está parando e pensando de alguma forma, então para e pensa mais um pouquinho sobre isso. Eu geralmente uso a gravura como a minha mola propulsora. Eu imprimo, a partir dessa impressão eu colo ela, eu corto a gravura, eu costuro a gravura, eu transformo em objeto, eu transformo em painéis, em roupas. Eu gosto muito da gravura. Quando eu construo o meu trabalho, por exemplo, eu penso no transe não só do ponto de vista do processo criativo, mas também do processo de fruição do trabalho. O que eu quero dizer com isso é que muitos dos meus trabalhos, ele detém camadas que você só pode perceber essas outras, além da inicial, se você olha ao redor, se você se desloca diante delas. Quando eu trato o transe, eu trato do transe, da parte compositiva do transe e da parte expositiva, da possibilidade que você tem de ir descobrindo as coisas aos poucos e não ter esse consumo rápido, que é um consumo da superfície das coisas. Esses olhos de boi, eles são um resultado de uma pesquisa sobre elementos que tiram a inveja do corpo. Então, o olho de boi, inclusive, é utilizado em outras culturas, né? A gente vê no Egito, se eu não me engano, cultura muçulmana, tem também o olho de boi. E tem a intenção de que a sua visão se desloque para aquilo e aquilo seja o lugar de dissolução. Então eu pensei, bom, já que eu posso criar a minha própria macumba, que seja ela uma roupa de olhos de boi, que sejam elas calças, roupas, blusas, sapatos. Então eu comecei utilizando essas gravuras, eu imprimi, foram 4.000 matrizes e eu imprimi 14.000 impressões, prints dessas gravuras. E essas gravuras, com elas eu comecei a construir essas roupas, comecei a construir grandes painéis. Em um determinado momento eu queria já que isso deixasse de ser algo bidimensional, então eu comecei a trazer outros elementos à frente desses painéis para que eles, à distância, você pudesse ter a sensação de que era algo bidimensional, mas à medida que você se aproximasse, você tivesse essa saída de plano, a tridimensionalização do objeto, do painel. E nessa brincadeira, eu, utilizando uma luz, eu descobri uma luz de cinema chamada Fresnel, e o Fresnel tem uma potência que cria um recorte específico no objeto. Então, cada vez que eu colocava alguma coisa na frente dessa luz, essa luz se projetava e recortava muito bem sobre a parede. Então eu comecei a criar esses cubos, porque, bom, era uma maneira bem fácil de tridimensionalizar o trabalho e, ao mesmo tempo, ao colocar eles em posições distintas, essa mesma luz em posições distintas me dava recortes, quase são paisagens urbanas na parede. Então eu tinha um grupo de 20 desses cubos que se desdobrava em 4 metros de parede, e você tinha nesse processo também essa ideia ou essa fala de algo que está composto por um objeto que é palpável, algo que eu toco, que está ali, existente aos sentidos, mas que tem um monte de desdobramento que é na forma de sombras,
das sombras, dos recortes dessas gravuras, e que faz parte do trabalho, que está ali, mas que você não necessariamente pega. Vocês vão ver também que nessas obras são gravuras de olhos de boi, picotadas, e que constroem cada pedaço dessas malas. Então esses trabalhos que são essas malas, eles falam desses processos que abrem e fecham. Dos lugares que estão trancados, ele termina com uma fechadura em cobre pintada com ácidos. E é essa possibilidade de você abrir e fechar. E ao mesmo tempo, em alguns desses planos não estão fechados, né? Então você tem um fundo de mala que está condensado, consistente, mas você tem uma tampa que deixa escapar, você tem uma lateral que deixa fugir. Então tem entradas e saídas dentro do trabalho. Essas são as matrizes. São várias matrizes que eu utilizo usando a prensa, eu faço a impressão de gravuras. Depois que eu imprimo elas, eu recorto essas impressões, coloco elas neste formato, então elas ganham este formato, essa impressão ganha este formato. E aí eu vou começando a construir uma série de roupas, um grande vestido que começa daqui e se estende até o chão. E essa matéria aqui, esse material, ele serve para a pessoa que vai fazer a performance vestir e dançar com ele. E quando ela dança com ele e se coloca diante desse oráculo, que é uma espécie de uma cadeira, uma cátedra, que está ali, e ela se aproxima e faz perguntas. Na medida em que ela faz perguntas, ela retira uma dessas gravuras, essas gravuras vão estar presas com velcro, ela retira uma dessas gravuras, como por exemplo essa daqui, e oferece essa gravura como se ela estivesse oferecendo sua própria mão para que o oráculo fizesse essa leitura. E quando ela oferece e coloca diante do oráculo essas imagens de possíveis respostas começam a ser projetadas sobre o corpo dela. Para cada pergunta que ela faz, ela recebe mais centenas, não de respostas, mas de perguntas. E quanto mais ela perguntar, mais ela vai receber perguntas. Aquele momento em que o artista chega num ponto em que diz assim, nossa, eu preciso parar de falar isso. E é muito curioso, que quando você acha que vai parar de falar sobre aquilo e vai para uma outra coisa, aquilo vem a mesma coisa, mas de uma outra forma. Então eu nessa época tive um destampido dentro do ateliê, que eu morava em Salvador ainda, e eu cortei todas as minhas gravuras, eu picotei todas em pedacinhos. E depois que eu espalhei tudo, eu disse, pois bem, agora eu vou construir imagens com esses pedaços de gravuras. E aí eu comecei a construir primeiro esse corpo dessa mulher que mergulha. Ela mergulha dentro de um vão, um poço, que eu passei a chamar de Eu Não Sei. E nessa construção desse corpo mergulhando no desfazimento, o Tracy vem e coloca uma imagem em movimento. O Tracy é fotógrafo e videomaker, ele tem um background super interessante porque ele veio do
Ele é um nerd do Silicon Valley, então ele fazia aplicativos, construía aplicativos, e essa habilidade dele fez com que as imagens dele pudessem dialogar e entrar dentro das minhas gravuras. Ele pegou 6 filmes dessas florestas, colou um do lado do outro e verticalizou essa imagem. Então, quando você tem essas florestas passando muito rapidamente, você tem a sensação de água, como se ela tivesse com uma cachoeira ao lado. A partir desse primeiro trabalho, a gente continuou a fazer uma série de outros trabalhos e investigações. Em 2007, a gente fez uma projeção desses olhos sobre eles mesmos. Então, quando projeta para cima desses cubos, ele projeta para cada um desses olhos o mesmo olho que está aqui. Então, quando você tem o trabalho assim e a luz se apaga, esses olhos permanecem no mesmo lugar, com as luzes apagadas, porque eles estão em projeção já, e eles passam a se deslocar por todo o ambiente através de uma montagem de 3 câmeras, uma coisa tecnológica. Eu acho que a gente está, especialmente nos últimos anos, mais consciente dessa fala decolonial. É uma fala fundamental. A gente precisa alterar o olhar para enxergar os muitos olhares sobre a vida. Então, quando a gente fala hoje dos artistas negros que têm uma produção vasta e que ficou durante tanto tempo ausente ou invisibilizado, a gente já pode dizer que há um esforço de alteração nesse sentido. Esse esforço vem, obviamente, desse confronto e desse questionamento com as instituições, com as galerias, com os colecionadores.